Olá, eu sou Priscila Yamagami, seja bem-vindo ao Pode Pri. Olá, pessoal, que bacana estar aqui mais um dia com Pode Pri. E eu vou pedir para você, antes de começar qualquer coisa aqui, já curte. Primeiro, né, se inscreve no nosso canal no YouTube, curte, compartilha, ativa o sininho e passa para todo mundo conteúdo muito, muito, muito especial que hoje a gente vai ter aqui. Sou suspeita, mas primeiro porque a pessoa é incrível, um super amigo, um irmãozão. E também porque a gente está falando de comunicação. Não tem como a gente não ser apaixonado. Hoje é um grande desafio das empresas, das pessoas, na política, em todos os segmentos. Mas é uma ferramenta, e mais do que uma ferramenta, eu acho que é uma estratégia incrível que a gente precisa lançar mão e precisa conhecer pelo menos o básico do que é a comunicação. Queria dizer que aqui no Pode Pri a gente trata assuntos mais complicados de uma forma muito tranquila, mas hoje o assunto é muito gostoso e eu tenho certeza que você que está aí, todo mundo que está vendo a gente, adora. Eu estou aqui hoje com o nosso queridíssimo Fernando Martins, que é um cara sensacional da comunicação. Fê, que prazer e que bom ter você. Obrigada. Imagina, Pri. Prazer é meu. Eu estou super feliz de estar aqui. Poder falar sobre comunicação, que é uma coisa que a gente gosta tanto, que é onde a gente se conheceu, né, no mundo da comunicação. Então, fico muito feliz. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigada eu. E o Fernando, além dele ser um especialista em comunicação, conhecer de teoria, de prática, já executou muito, ele vai se apresentar para vocês. Ele é a comunicação não violenta, a comunicação doce em pessoa. Isso é muito importante, né, Fê? A gente pregar e praticar. Quem é o Fernando Martins? Conta pra nós. Putz, essa é uma pergunta sempre complexa, né? É difícil a gente se definir, né, Pri? Assim, se a gente pensar nesse recorte do especialista em comunicação, eu sou publicitário de raiz, redator, gosto de palavras, né? Gosto de texto, gosto de escrever, gosto de ler. E isso me levou para esse mundo da comunicação, né? De entender como a gente faz para conseguir fazer a nossa mensagem chegar no outro. A galera, uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade de comunicação não é o que se diz, é o que o outro entende. Então, ter essa relação com o outro, entender o outro, e aí entender de pessoa, ser humano, acho que tudo isso faz parte. Eu estudei muito isso ao longo da carreira, aí, desde pós a outras especializações, cursos diferentes de desenvolvimento pessoal que acabaram melhorando a habilidade de comunicação. Então, essa é a minha praia. Hoje eu sou professor universitário, continuo aí firme na luta da educação, que é o caminho, né? A gente sabe disso, é o caminho para transformação, para melhorar as coisas. E sou consultor também de empresas, né? Então, mais na área de marketing, estruturando a comunicação das empresas. E tenho 2 startups aí diferentes que estão começando as suas jornadas aí, que usam muito inteligência artificial. A gente vai falar, acho, um pouco disso, né? Porque não tem como falar de comunicação hoje sem falar de máquina, sem falar do papel que essa inteligência compõe aí no nosso dia a dia e na nossa rotina, especialmente quem trabalha com comunicação diretamente, as empresas que precisam se comunicar precisam estar atentas aí ao que está acontecendo. Ligadas, né? Fê, vou chamar de Fê porque é um grande amigo, ele é muito estudioso, tá, gente? Então eu tenho o maior orgulho de falar disso dele, porque é um professor que se atualiza, tá sempre ligado, estuda muito. E nós temos uma história aqui muito bacana, que eu inclusive uso a história nossa para inspirar alguns alunos, que foi quando a gente se conheceu e eu estava coordenando os cursos de comunicação na Brás Cubas. Posso contar, Fê? Claro. E é linda a história, porque eu estava coordenando e aí o Fernando mandou para mim, acho que mandou mensagem ou ligou, não me lembro muito bem esse primeiro contato, e ele falava para mim assim: Priscila, não te conheço, mas eu sou o Fernando, sou formado em comunicação, tenho aqui uma história, tenho uma agência de publicidade, sou publicitário, e eu sou louco para dar aula. Me contrata. E aí eu achei muito legal. Falei, Fernando, a gente está aqui num momento de transição de curso, de mudança e tudo mais. Mas, a gente vai conversar. E ele mandava, me chama, quero estar aí, quero dar aula, meu sonho é ser professor. Primeiro que assim, eu prestei muita atenção no Fê,
porque tem muito a ver com a minha história. Quando eu comecei a dar aula também, né? Eu fui convidada na época na Uninove, mas lá na Brás Cubas, eu pedi pro professor Zé Maria me contratar. Eu levei meu currículo, falei, professor, me contrata, eu quero vir para Mogi, eu estava em São Paulo, quero muito dar aula aqui, né? E ele, no outro semestre, ele acabou me convidando, e foi muito o que aconteceu com a gente. Muito parecido. Né? Ele falou, não, olha, eu quero. Eu falei, caramba, quando que acontece isso da pessoa? Normalmente a gente é escolhido pelas empresas. E não, a gente precisa escolher onde a gente quer atuar. Eu quero atuar em tal empresa, eu quero atuar com tal projeto, eu quero fazer tal profissão. A gente se colocar nesse papel do protagonista ao pé da letra, né? E aí, quando o Fernando veio, ele me remeteu a minha história e eu falei, caramba, que bacana, né? Alguém querendo vir e querendo essa atenção, no mínimo aí uma primeira conversa. Eu falei, Fê, vamos conversar. E claro, não tinha como contratado na hora, um cara incrível que ia somar, agregar muito pro curso. E aí você entrou, né, Fê? E aí começou a tua história, conta. 2009. 2009. No ensino superior foi isso aí. E é isso, né, Pri? Assim, a gente tem que querer fazer as coisas e encontrar o caminho para poder fazer as coisas acontecerem. Eu acho que tem muito dessa passividade atual e que aí encaixa muito no tema que a gente vai falar. Eu não sei se eu já estou atropelando alguma Manda coisa ou bala. não, mas tem a ver com esse momento que a gente vive de vício em dopamina, né? Essa dopamina do arrastar para cima e começar a ver a coisa sempre muito curta, muito rasa, muito direta. E Como uma não... audiência passiva, muitas vezes no máximo um comentário. Nada, e um aprofundamento zero, e eu sempre gostei de aprofundar, então a aula era um espaço para isso. Então, desde aquela época ali, a gente está falando de 2009, né? Então, desde ali eu já queria trazer isso um pouco, né? Dividir um pouco do que eu aprendi, a experiência fora de Mogi, né? Principalmente no começo dos anos 2000, ainda era muito diferente do que se dá para ter por aqui, se dava para ter por aqui, né? Não tinha essa coisa do home office, você trabalhar para uma multinacional aqui de Mogi. Hoje é diferente, né? Você consegue um pouco mais isso, mas essa vontade, essa ânsia por dividir conteúdo, por trazer significado para as coisas, um conteúdo mais profundo, sempre me moveu muito. A agência nasceu assim, os meus projetos todos sempre nascem um pouco dessa vontade de compartilhar. Eu acho que assim, a aula do Fê, pelo menos era o feedback que eu tinha dos alunos, e como eu conheço ele muito bem, ela tem a ver com desenvolvimento mesmo de vida, né? Eu acho que o aluno ele traz a comunicação para um contexto profissional, mas para o contexto da própria vida. Por isso que eu acho que você ter toda essa formação em autoconhecimento, desenvolvimento humano, faz muito sentido. Porque quando a gente se conhece ou tá nessa busca, né, que é uma busca eterna, né, eu acho que até o nosso último dia, último suspiro, a gente está buscando se conhecer melhor e se entender, e como que essa relação da gente com o mundo, ela acontece a partir do momento que você se olha. E como você se comunica, como você coloca o que você pensa, os seus princípios, o que é importante para você, o que você também não quer para você. Então eu vejo, não é uma disciplina, mas é um estudo para a própria vida. E aí eu acho que ele traz nessa bagagem dele, nessa grande mochila que já é uma mala, todo esse diferencial. E isso muda a vida do aluno no âmbito pessoal, profissional, onde ele quer que esteja, é uma outra aula. Na verdade, é uma troca, né? É um aprender e ensinar. O professor José Pacheco fala ensinagem. Eu ensino e aprendo. É muito diferente, né, Fê? É porque tem a ver com esse protagonismo do aluno, né? Deixar ele aprender, não é o contrário, não é eu te ensinar, é deixar ele aprender. E aí a coisa muda completamente de foco, porque a partir do momento que você deixa ele aprender, primeiro, para que ele quer aprender aquilo? Onde ele vai usar? Então os alunos de comunicação, muitas vezes, eles vêm com muita ânsia de mexer nas ferramentas, aprender a editar um vídeo, aprender... Tecnologia. Cara, e essas tecnologias, vocês estão acompanhando, assim, a inteligência artificial está substituindo e vai substituir, a gente vai dirigir isso, a gente vai mandar nisso, a gente precisa ter um olhar mais estratégico, a gente precisa ter um olhar um pouco mais apurado. E a minha ideia dentro de sala de aula é sempre ajudar a desenvolver esses caminhos aí, né? Eu tive a sorte, ou enfim, a força para ter uma formação bem sólida, multidisciplinar, assim, para poder ajudar
a direcionar mesmo os caminhos. E outra, né, Pri, quando a gente está à frente de uma agência de comunicação, eu fiquei 12 anos à frente da F. Martins, a gente tem que jogar em todas, do cafezinho e limpeza até as estratégias mais complexas para cliente de todos os tipos que você pode imaginar. Então, colocar isso a serviço da galera é um pouco do que me move. E é muito legal. Você me remeteu a uma primeira aula que eu tive de publicidade. Eu fiz propaganda e marketing, né? Então, eu e o Fê, a gente tem uma coisa muito em comum, que a gente entende que a comunicação, ela tem que ser comunicação de marketing, né? A gente tem publicidade, jornalismo, outras disciplinas de comunicação. Ok, maravilha, muito bacana. Mas você precisa ter produto. Você precisa ter serviço, seja bom ou ruim, a gente não vai questionar isso, mas é muito difícil você fazer a comunicação de algo que você precisa inventar, que não existe. Então, a gente sempre trocou muita ideia de comunicação de marketing, né? E aí, quando eu trago isso para política, para qualquer área, mas para política principalmente, quando a gente fala da falta de produto que a gente tem. Então, a gente vai falar de comunicação, vai fazer propaganda política, vai falar de alguma pessoa, de algum candidato, enfim. Se você não tem produto, se você não tem lastro, se você não tem uma verdade ali atrás, fica muito difícil. A propaganda, a comunicação, ela tem um teto, ela tem um limite. Na verdade, você precisa ter algo para entregar, né? E os alunos questionavam muito nas aulas, que eu dei muitas aulas, né, falando de marketing em diversos segmentos, mas não vamos falar de política porque é terrível. Sim, porque você promete, mas não entrega. E essa é a questão do marketing. O marketing trabalha produto, distribuição, o preço e a comunicação. Mas tem que ter tudo isso, né, de uma forma irresistível e verdadeira para poder comunicar bem. Né, Fê? A comunicação é a última etapa, né? Primeiro você cria todo o resto e depois você divulga que aquilo existe. Se você divulga sem existir, é tiro no pé. Tem um monte, tá cheio de exemplo aí. Muito, é o de que mais empresa que tem. falha, enfim, não vamos nem entrar na política, vamos falar de empresa. Uhum. De empresa que falha passando uma mensagem que não é verdadeira para ela. E aí é desastre. E nesse sentido, eu vejo assim até fazendo contraponto, mas você tem tanta inteligência artificial, você tem questões tecnológicas, ferramentas e tal, mas você continua tendo na ponta um ser. E aí a Ana Júlia brinca, eu adoro. Você tem uma tecnologia na ponta que é tecnologia humana. Ela não muda. Então, a tua forma de comunicar, ela pode ter interferência, ferramenta tecnológica, robô, enfim, mas a ponta é humana. É isso, é sempre de um humano para outro humano. Inclusive quem programa o tal do algoritmo e das inteligências artificiais como um todo são humanos ainda. Então a gente, não adianta, tem que entender de pessoa para poder conseguir fazer a coisa andar. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. E essa é a mágica, essa é o que nos move, não é, Fê? Tem uma galera que até fala que algumas coisas nunca vão ser substituídas. E entre elas, o afeto, a empatia, né? Fazer com amor, fazer com empatia, e a criatividade. A criatividade, o inesperado, que só o ser humano vai ser capaz de fazer. Não é uma coisa que se calcula, não é uma coisa que se coloca com rotas e números e matemática como a inteligência artificial faz. Ela é capaz de emular, mas não de fazer dessa forma. Então, tem campo para nós, humanos, sermos humanos, deixarmos de ser máquinas, né? Eu tinha um amigo, tenho ainda, né, esse amigo, mas ele falava muito uma frase para mim que assim, ele é um cara muito bom de tecnologia. E ele falava o seguinte: quando você tem uma tecnologia, você vai saber quando a gente está no auge da tecnologia, quando a tecnologia trabalhar para a gente e a gente tiver espaço para ser humano. Enquanto a gente faz papel de tecnologia, não está funcionando. Até porque a tecnologia faz melhor o papel dela, sim, mas a gente faz de forma única o papel humano. Então, se a tecnologia está fazendo o nosso papel melhor, tem alguma coisa muito errada. Você sabe que na Brabus, que é a empresa de conteúdo para redes sociais, a gente usa 2 filtros aí. A gente usa 90% tecnologia artificial para a produção dos conteúdos, mas nós temos humanos de alto gabarito para poder filtrar e avaliar o que é feito por essa inteligência e lapidar antes de colocar aquilo no ar. Que é uma curadoria. É uma curadoria. É mais até que uma curadoria, tem retoques mesmo. Porque a inteligência artificial, ChatGPT, entre outros nomes aí que surgem, mas principalmente para a produção de texto, eles não são tão maduros quanto parecem. Eles vacilam, né? Eles vacilam bastante, eles têm erros gramaticais mesmo ainda, tem coisas que
Não adianta. E o olhar humano de ser sensível para saber se aquele conteúdo compete realmente àquela marca, daquela maneira, aquele tom de voz está adequado. Então, além dos prompts, você precisa ter um ser humano na saída. Você dá a entrada e depois na saída você precisa checar aquilo ainda e devolver. Não sei te dizer quanto tempo isso dura, mas ainda está assim. Eu não sei, eu acho que isso não vai substituir o homem, né, Fê? Porque Não. se isso acontecer, aí acho que acabou. Né? Não tem mais por onde. Porque, às vezes, numa comunicação e aí num diálogo, qualquer que seja o cenário, né? A situação de comunicação, muitas vezes você nem vai usar palavras. Você vai usar um olhar. Você vai usar um abraço. Sim, o gestual. Quantas e quantas vezes a gente não encontra pessoas, às vezes que a gente nem conhece, que você não fala, você só abraça, pega na mão. Isso... E o calor, né? O calor humano. Então, isso eu vejo que não tem como substituir. O que a gente faz é uma comunicação em massa para alta produção, massificação, escala, enfim. Mas o olhar, o abraço, aquela palavra que ela cabe ali de forma insubstituível, isso é muito humano. Principalmente a camada inconsciente, que move muito das nossas ações, são movidas pelo inconsciente. Gestos são movidos pelo inconsciente. Muitas vezes um abraço, um olhar, ele não é totalmente consciente. Isso a máquina não vai ter. E assim, se a gente for aprofundar, entrar em Jung, teorias psicológicas e tudo mais, a gente vai falar de um inconsciente coletivo que vem desde que o ser humano foi fabricado e que está aqui até hoje, que não dá para instalar numa máquina porque nem a gente sabe direito como é. Então é muito doido, né? Você pensar que ainda... É um caminho muito diferente. Eu acho que o espaço das máquinas é definitivo, é diferente, vai mudar muito de como a gente faz as coisas hoje, mas ele não substitui. Substituir é muito forte. Muito, né? Até porque a gente vai lembrando até de algumas referências aí bibliográficas e, enfim, filmes que a gente viu, né, de substituição. Eu falo muito lá em casa sobre a questão da... Tem um filme agora, um de terror, não agora não, mas... de uns meses, aí o Megan, né, que ela cria uma boneca para substituir uma amiguinha, ou a própria ausência, né, dela, da tia para a sobrinha, e a boneca se vira contra todo mundo para defender a menina lá, né, seja fisicamente ou emocionalmente. E aí é uma cutucada, né? Sabe o que faz uma série que faz a gente pensar muito sobre isso? É Black Mirror, não sei se você já assistiu. Eu já vi. Black Mirror é muito pesado nesse sentido de trazer algumas distopias, né? Um futuro onde tudo deu errado e a tecnologia está sempre presente nas histórias ali. É uma coisa que é muito doida de pensar, né? Mas em nenhum cenário você vê o ser humano substituído. Substituir não dá, né? E quando vai querer ser Deus, o negócio fica esquisito, né? Ô, Fê, como usar isso ao nosso favor, então? Assim, hoje, por exemplo, falei da Brabus, eu tenho um outro projeto de diagnóstico, né? O Diagnóstico Planner, que é para dividir o conhecimento sobre gestão com pequenas empresas. Esse produto, ele é 100% digital. Então você pode pegar a inteligência artificial, entendendo suas limitações e capacitações, pegar ela para você e ajudar ela a amplificar, a melhorar a sua comunicação. Esse diagnóstico faz isso. Você responde um teste e ele já te dá um panorama de como está a sua empresa, graficamente, dá uma série de ações que você pode fazer para melhorar. Então, tem coisas que podem ser usadas a nosso favor. Quando a gente fala da comunicação puramente, Pri, esse atrofiamento, o termo não é exatamente atrofiamento, mas perde-se a capacidade de raciocínio complexo com o uso exacerbado das redes sociais, esse é o perigoso, esse que, para usar a nosso favor, e muitas empresas têm feito isso, já é uma tendência da última década aí, de contar histórias mais complexas nas redes. Porque o desafio lá atrás, começo dos anos 2000, você tinha um desafio de chamar a atenção. Hoje o desafio é prender a atenção, né? Manter essa atenção. Tudo muito líquido, né? Passa. Então, convidar para um diálogo mais profundo, convidar para um diálogo em outras esferas, é esse o desafio que as marcas estão vivendo. Eu falo, fazer pensar. Assim, traduz-se de alguma forma em engajamento, mas não é o engajamento, o número do engajamento. Mas é realmente ter a pessoa engajada de verdade, com conteúdos mais profundos. Tem marca contando histórias complexas, tem marca fazendo novela nas redes sociais, e a galera assiste, funciona porque existe uma carência.
Existe uma carência na sociedade Tá desse tudo tipo de muito conteúdo. superficial, né? Muito superficial. E aí tem uma pasteurização, né? Fica tudo muito igual também. A gente estava discutindo isso esses dias num grupo de debate de publicidade que a gente tem, de como as marcas estão se reduzindo, né? Esse minimalismo, e elas vão ficando cada vez mais parecidas. Eu poderia Commodities, né? eu poderia falar de outras frentes, porque isso, as pessoas estão ficando com a mesma cara. As pessoas se trabalham para ficar todo mundo com a mesma cara. As marcas estão trabalhando para ficarem com a É o mesma cara. padrão, né, Fê? Tá tudo muito igual. Muito padrão. E precisa sair fora, né? Eu acho que o bacana são as nuances, os diferentes, né? E só tem um jeito de sair, pensando. Pois é. Então tem Eu que falo, sair desse conforto aí da precisamos dopamina. ensinar a pensar. Eu tenho dito muito isso na educação, até os meninos falam. Pri, põe essa fala aí, qualquer que seja a pergunta, a resposta é educação. A resposta é estuda, estude. Porque, inclusive, eu tenho motivado demais os projetos de música, de línguas, né? De outras artes e outras linguagens. Por quê? Para tocar algum instrumento, no final lá é bacana. Para falar outra língua, bacana. Sendo que a gente pega o celular, filma uma página e o Google traduz tudo para você. Não, para você fazer conexões sinápticas, para você usar mais neurônios, né? E pensar melhor. E não, é essa questão política mesmo, né? A doutrina nas escolas. A doutrina na escola não vai acontecer quando o aluno pensar, que foi sempre o que a gente fez. Sempre a gente fez o nosso aluno pensar. Não importa qual é a tua ideologia, o teu partido, o teu lado. Se você falar qualquer coisa que para o aluno não faz sentido, ele olha e fala, isso não serve para mim. Então, eu acho que a gente está tratando o debate, a pauta, né, dessas questões polêmicas, de polarização, a ideologia, enfim, de forma muito a subjugar o potencial que os nossos alunos, as pessoas têm de pensar, das famílias de educar, de dar base. Né? Claro, a escola ela faz a formação técnica, mas quem educa, quem faz pensar, quem traz valores, princípios, questões éticas, é a família. E aí, a partir daí, um aluno fala, não, isso não cabe para mim, eu não quero isso. Esse é o ponto da educação. Não é quem está doutrinando, quem não está, porque você está subjugando o outro a ser uma página a ser impressa. E ele não é, nós não somos. Não, ninguém é. E é da autonomia, né? O caminho da autonomia, da capacidade de reflexão. Eu vejo muita gente comentando, principalmente depois de mais velhos, falando, eu aprendi Bhaskara na escola e nunca usei. Cara, você acha que você nunca usou, mas a conexão e a evolução ali de pensamento que você tem ao aprender algumas questões que você talvez não aplique no seu dia a dia, mas neurologicamente você fez um caminho de amadurecimento cerebral ali que era necessário. Que precisa. E quanto mais a gente desenvolver essa máquina pensante, mais a gente faz escolhas melhores, né? Se coloca em posições melhores, fala, eu quero trabalhar ali, eu quero fazer tal coisa. Por quê? Porque você tem todo o potencial do mundo. Né, Fê? Todo mundo tem pelo menos um talento. Eu falo, falando para ser muito humilde, porque o cara lá em cima nos deu vários talentos. Mas a gente precisa se apropriar, se conhecer e fazer jus, né? Exercitar essa maquininha, que não é só essa física, mas muito essa. Exatamente. A gente está vendo um pouco de um movimento contrário a isso, né? Então, de novo, os diálogos, essa cabeça. Os diálogos curtos, a falta de diálogo, inclusive. Porque aí você vai entrar num outro cenário que é, por exemplo, quando a gente assistia televisão lá, quando a gente era criança, tinha o intervalo e a gente esperava o intervalo. Acabou o desenho? Acabou o desenho. Agora, você escolhe assistir desenho ou não assistir desenho. Qual desenho você quer assistir? Você tem lista, tá tudo na sua mão. E o algoritmo vai te sugerindo coisas que você gosta. Ele não vai te sugerir o que você não gosta. Né? E aí, uma palavra que é super em alta, mas que acaba sumindo da relação é a tal da diversidade. Ninguém quer entrar em diálogo com o diferente. E é tão legal. Ninguém quer propostas diferentes, ninguém quer caminhos diferentes, ninguém quer conversar. Ou você pensa igual eu, senão você é contra mim. Ou sai da minha rede. Quantas vezes a gente não vê isso? Se Cancelar. você concorda com tal, você tá fora da minha rede. Pode parar de me seguir se você faz não sei o quê. Se você segue tal, sai daqui. Não é isso, né? Eu fui convidada para um evento, agora há pouco tempo, até comentei no encontro que a gente fez com as mulheres, e aí me falaram, olha, é um evento de mulheres, né? Inclusive, a gente vai falar sobre
o antifeminismo e tal. E eu falei, olha, eu quero muito ir, né? É um público meu, é uma pauta minha, é uma bandeira minha muito forte, as mulheres, enfim. E eu falei, só que eu não sou feminista, mas eu também não sou antifeminista. Não sei, então. Falei, não, mas deixa eu ir, porque assim, e aquelas que não são uma coisa nem outra, ou não sabem o que são, e que precisam sentar na mesa para conversar e entender Claro. o que é. O que é isso? É isso? Eu concordo. Isso é aquilo? Não concordo, não serve para mim. Mas e essas pessoas que querem saber mais? E se a gente entra com anti, né? Por que você não é anti se você não é feminista? Eu falei, não, porque para mim, eu respeito, sei que tem os movimentos, admiro, eu gosto das pessoas que estão lá, mas para mim a palavra anti, ela já me barra de conversar com alguém que de repente está num nível de entendimento médio e eu também, que a gente poderia dialogar olha, eu não sabia que isso era isso, e nem eu. Puxa, mas isso aqui a gente tem em comum. Vamos trabalhar no que a gente tem em comum e não no que nos diverge. É o que esse o falta. ponto. É esse o ponto. Porque aí, com essas experiências muito individuais que a comunicação tá propondo pra gente, a gente vai se fechando cada vez mais e não tem essa troca. A gente passa a viver na exclusão e não na inclusão. Exato. Né? Não no que nos une, mas sim no que nos separa. E como que eu vou trabalhar para uma população inteira? E aí, falar do lugar que eu tô, e eu acho, entendo e tenho certeza que eu não governo para um segmento que pense igual a mim. Tem um segmento que pensa igual a mim, algumas pautas pensa diferente em outras, a gente governa para todos. Então, como entender o que eles pensam e, de repente, trazer para o debate, conciliar, né? Porque a gestão, né, Fê, ela é o quê? Gestão, a política, ela é a arte de você lidar e gerenciar insatisfações o tempo inteiro. Então, a gente precisa entender por que tem essas insatisfações, e aí a comunicação é tudo, para trabalhar isso, para tentar minimizar ou trazer alguma solução efetiva, ou criar uma política pública perene, né? E que aquilo aconteça realmente nas vidas, transformar. É isso. Mas a gente já está armado. Não é igual a mim, não é do meu partido, não é. Calma, vamos sentar todo mundo junto na mesa e vamos ver. E qual é o ponto aqui comum, aquela roda das mesas que rodam e passam a comida para todo mundo, para a gente usar isso. E a gente, enfim, tá vivendo tempos difíceis. As marcas estão tendo esse desafio. A dificuldade de se posicionar, de conseguir trazer algo substancial que tire ela desse lugar comum, porque é perigoso. Tá? Você sobe, você é alvo. Independentemente da posição do caminho que você segue, de tudo, de qualquer coisa. Então, é tudo muito, muito agressivo. E aí, quando a gente olha para aquela situação que é o oposto, né? Qual é o oposto do diálogo? É porrada, é guerra. Não tem. Nós somos bicho, então você não conseguiu argumentar, você vai pra porrada. Não é isso, e não se constrói por aí. E o bicho fica rindo da nossa cara e falando que a gente é um ser evoluído. Não, percebe? A gente não e eu ouvi uma aula também muito bacana que fala: a política é a evolução da guerra. Para você não guerrear, você sente e dialoga. Exatamente. Você sente e conversa. Você, às vezes, negocia no melhor sentido da palavra. A gente que é da área comercial, para nós é uma palavra muito bacana e que a gente usa muito, né? Uma negociação que, de preferência, ou sempre seja do ganha-ganha. Eu ganho, você ganha, o outro ganha, a população ganha. E não uma negociação em que, às vezes, a gente ganha, a população não. Então, eu acho que essa é a questão, né? E elevar o nível da conversa. Sim. Né, Fê? Eu acho que trazendo, que sim, o que você fala muito. Comunicação afetiva, afetuosa, o amor para comunicação. Sim. Respeitosa, né? No mínimo, né? Respeitosa. Eu, na minha dissertação de mestrado, falei muito das love marks, né? As marcas de amor. E para mim ficou, porque como eu estudei muito isso, essa conexão emocional das marcas, que eu vejo muito essa questão escassa na política, até porque muitas vezes falta o produto, e você trabalhar esse respeito, né? No quadrante das love marks, o primeiro quadrante, Marc Gobet, o próprio Kevin Roberts, é o quê? A gente fala de respeito. Se você não respeitar o outro, esquece. Você não vai ser uma marca de amor porque não tem verdade. Né? Então, eu respeito, aí a empatia, a própria compaixão, a fraternidade e o amor.
construir a reputação da marca em cima de valores sólidos como esse é o que leva você a virar uma love mark. Sem valores sólidos de verdade, esquece, que é o que a gente vai falar de ser produto, de ter o produto de verdade ali, né? De entregar aquilo que a gente está falando. Que realmente. E que você possa, Fê, o que eu gosto muito, aí seja para marca, para pequenas empresas, né? Como a gente vai falar, grandes. E eu acho que para pequena é até mais fácil, porque quando você pega a grande, ela tem uma trajetória, ela tem um histórico que talvez você tenha que mudar o rumo, pivotar, como a gente diz, dar uma alterada. Isso. A pequena, ela já pode nascer com isso. E se ela tiver uma verdade, um manifesto, que a gente fala, eu tenho falado muito do manifesto, escreve o teu manifesto. Você que é candidato, você que é uma pequena loja, você que tem um serviço, você que vai começar é um profissional liberal, escreve o teu manifesto, escreve o porquê que você escolheu aquilo e por que você faz aquilo, com toda a tua verdade, que às vezes ela não é tão bonita, graças a Deus somos vulneráveis e é o que nos une, Sim. mas também que ela sempre vai ser contada da mesma forma, porque é o que é. Isso é incrível. Isso conecta as pessoas. Eu falo muito para as artesãs. Escreve o teu manifesto. Por que você começou a fazer crochê? Por que você começou a fazer necessaire de tecido? Por que você começou a fazer fuxico? Porque essa história, ela é única. Esse é o teu diferencial. Porque só você tem. Exatamente. E as pessoas tendem a responder, eu estou fazendo por dinheiro. Não, o dinheiro é o que te vai levar para algum lugar. É o final, né? O dinheiro, na verdade, está no meio do caminho. Ele vai te ajudar a chegar onde você quer, mas o que você quer fazer? Pensa que você consegue esse dinheiro, que você consegue sucesso com o que você está fazendo. Qual é o cenário? O que você está imaginando aí? O que vai acontecer? Eu acho que é aí que se encontra esse movimento, que sim é um movimento oriundo do amor, né? Mas o amor, a galera tende a achar muito o amor como naquele amor romântico. Etéreo. E não é isso, Não é né? isso. Tem vários depoimentos legais, mas eu ouvi uma vez uma mulher falando sobre amor, dizendo que o amor, ele é o movimento que faz a vida acontecer. Então, quando uma formiguinha sai do lugar dela e vai pegar o alimento e volta, ela está se movendo pelo amor. É a energia da vida. Então, Total. quando você pensa nisso e olha para sua empresa, fala, o que me move? O que me faz estar lá? Qual é a minha energia da vida aqui? Como ela se manifesta. Aí sim a gente tem essa verdade muito, muito sólida. Muito forte, né, Para se Fê? construir alguma coisa. Agora eu entendi por que ele não mata pernilongo, nem da dengue. Porque o pernilongo saiu para voar, né, e tal. É a Eu energia entendi. do amor e a que tá gente movendo bate aí. nisso também, porque a gente tem muita compaixão, né, dos animais, dos insetos que sejam. E não podemos perder isso. A gente estava numa agenda, não sei se essa semana passada, muita agenda, e uma pessoa começou a chorar. Acho que foi uma moça. Talvez o Chapô me lembre. E ela, Priscila, desculpa. Eu falei, não... já sei, foi do uniforme dos agentes. E aí a nossa secretária chorou. E ela falou, Priscila, me desculpa. Eu falei para ela, o dia que a gente perder isso, acabou. Não perca isso. Não perca essa emoção, não perca essa sensibilização, não perca esse carinho, esse amor mesmo pelos nossos servidores, lá no caso, né? Não perca. Porque a hora que a gente perder, põe um robô. Põe um chatbot ali para entregar o material. Exatamente. Não é isso? Muda tudo. Total, né, Fê? Fê, a gente está falando das pequenas. Tem a ver, acho que essa conversa com a comunicação das pequenas empresas, que eu acho que é o teu foco, né? É muito o teu foco hoje. É o que me chama, as pequenas me chamam muito. Tá. Quando eu falo muito da inteligência artificial, na verdade, assim, são formas de tornar o produto mais acessível. Eu quero que os produtos sejam acessíveis para que a galera pequena tenha acesso à tecnologia, a estratégias que são das grandes, que só as grandes tinham acesso. Então, principalmente os dois produtos aí que eu falei, né, tanto o Diagnóstico Planner como a Brabus Conteúdo, são empresas para pequenos, para que os pequenos tenham acesso. Porque os pequenos, embora existam vários órgãos aí de apoio, eles ainda são muito desamparados. Eles não sabem nem a quem recorrer quando precisam de ajuda. E acabam repetindo muito o que os outros fazem ou que alguém fala ali, mas não tem uma profissionalização, né? E aí os preços são altos de você contratar profissionais de qualidade. Então, pensar em soluções para eles é sempre uma coisa que me chama muito, para facilitar a vida dessa galera, para que eles tenham sucesso. Porque a economia roda aí, né?
A economia roda muito na mão das pequenas e médias empresas. Total, 98 era 98,9%, né? É a grande, devastadora O parte, volume né? de empresas é É gigantesco. muito grande. E elas quebram, né, Pri? Por falta de gestão, por Sim. falta de profissionalismo. Do diagnóstico que Por você não tá saber. falando. Isso, exatamente. Né? O diagnóstico veio para isso. Cara, eu não sei o que está acontecendo, para onde eu vou. E assim, é muito engraçado, porque as empresas vão sempre falar ou que elas querem aumentar as vendas ou o faturamento. E aí você vai descobrir, muitas vezes, que o problema de vendas é um problema de RH. Você está contratando mal, você não viu o perfil da pessoa para colocar ela naquela área. Às vezes promove um bom vendedor a ser o líder de vendas. E perde vender o vendedor. bem não necessariamente é ser um bom líder. Às vezes um problema de faturamento ou de lucratividade é um problema de processo. Se você arrumar o processo, você melhora a sua lucratividade. O diagnóstico a gente fez pensando nisso. Ele é um teste que ele vai cruzando as respostas para achar onde estão esses pontos. Isso e o cara atua exatamente lá. E a coisa que empresa grande, você sabe, Pri, a empresa grande paga 30, 40, 50 mil para conseguir um diagnóstico desse. Uma consultoria, demora meses. A gente conseguiu resumir numa experiência aí de 20 minutos, você responde, tá lá o gráfico para você ver o que fazer e como trabalhar. Obviamente, salva as proporções para a complexidade de uma pequena e média empresa. Sim. Ele funciona super bem. Olha que legal, né, gente? Então, você tem uma solução tecnológica para fazer um diagnóstico de gestão, que é o primeiro ponto de partida quando você precisa lançar mão de comunicação, pessoas, financeiro, o que é? Precisa detectar. E aí usar uma ferramenta dessa tão acessível é muito legal. Sim, brasileira, mogiana, 100% Olá, mogiana. Né? Incrível. Fê, eu acho que vale, depois nos comentários, né? Não sei se a gente tem pergunta já, mas colocar ali algumas informações, sabe? Onde ele achar, Sim. como ele te acessa aí. No Colocar final os eu quero que links você dê todos esses dados. Tem pergunta aí pra gente? Tem. Ah. A gente ama vocês. Não vou dar nota mais pra ninguém. Tá? Eu também não vou dar desconto pro PTU, mas vou mandar um beijo. A primeira pergunta é: como uma empresa pequena e baixa renda pode começar a investir em comunicação? Olha lá, como uma empresa pequena de baixa renda pode começar a investir em comunicação. E aí, Fê? Primeiro ponto antes de investir em comunicação, é olhar para os outros pezinhos, né? Seu produto está redondo, está conseguindo vender ele, está encaixado, seu preço está adequado, não está? O que as pessoas para quem você vende estão comentando sobre isso? O lugar que você está vendendo, tem outros canais que você pode ampliar? Porque muitas vezes você pensa na comunicação, mas você vende só na sua loja física e de repente você abre um PDV digital, suas vendas triplicam, sem você precisar de um trabalho de comunicação muito robusto. Então, até para dar conta de entregar também, né? E esses pequenos hacks que a gente vai chamar, né, do growth hacking, que é ajudar no crescimento da empresa sem necessariamente você ter um plano de marketing estruturado, um plano de comunicação. Como pequena, é ficar buscando um pouco mais esses atalhos e aí sim, a partir do momento que você entende que está tudo calibrado, seu ponto de venda está calibrado, seu produto, seu preço estão calibrados, aí sim fazer um trabalho de comunicação e começando em volta dos seus clientes. Eu tive uma professora na pós, lá no começo, e ela falava o seguinte para mim: Fernando, nenhum garimpeiro vai buscar ouro num rio que ninguém nunca achou ouro. Seu ouro são os seus clientes. Portanto, através deles, comece o trabalho de divulgação. O primeiro passo trabalhar através dos clientes. Mostrar para eles, primeiro, atendendo bem, eles ficando satisfeitos. Eles vão te indicar para que eles te naturalmente. indiquem. E você estimulando isso neles, fazendo outros projetos, entendendo com eles o porquê eles te contratam e como você faz para replicar isso de alguma forma. E fidelizar, né, Fê? Exatamente. É aí que você vai começar a pensar a partir daí, depois de ter sua base com você, né, engajada com a sua marca, forte. Aí sim você vai ampliando isso. É o que a gente falou, núcleo duro, depois um segundo isso, grupo. É um trabalho que vai evoluindo de dentro para fora. Então a comunicação da pequena ela precisa vir de dentro para fora. Da galera que trabalha lá, da vibe que está lá dentro, passando para os clientes, dos clientes expandindo para uma roda de influência, e a partir daí você vai buscar alcançar a sociedade. Aí você vai entrar para as redes sociais, aí você vai ter os projetos aí de marketing que todo mundo costuma falar. A galera já quer começar fazendo o grandão dentro, sem fazer direitinho. Exato, que tem dentro ali, em casa, né? Você está falando sobre isso. É possível ter resultado só com conteúdo digital, Fê? A grande questão é que tipo de resultado que a gente está esperando, né? Muita gente
quando a gente coloca lá, por exemplo, num funil, se a gente resgatar lá atrás a teoria AIDA, né, atenção, interesse, desejo, ação, quando a gente pega um projeto de redes sociais, as redes sociais, via de regra, e aí para toda regra existem as exceções, mas via de regra, ela é um caminho de conexão para interesse, engajamento ou consideração, depende da literatura que você pega e do funil que você adota, mas é a etapa de consideração, das pessoas gostarem de você. Ele não é necessariamente um canal de vendas. Dá para fazer vendas lá? Dá. Mas ele não é um canal pensado originalmente para isso. Se você pensar principalmente no Instagram, ele é um canal para visual, para você divulgar fotos, é uma coisa mais conceitual. Dá para vender lá? De novo, dá, mas você usa esse espaço onde a pessoa Tanto é que alguém ele sempre te leva, né? Você tem que levar, porque te leva para algum lugar. Ali dentro você vai trabalhar muito consideração. Então a rede social ela vai ser usada muito para isso, para construir imagem. Muitas vezes, dependendo do tipo de negócio, ele serve como um verificador. Você viu lá no Mercado Livre o produto X, você fala, deixa eu ver as redes sociais desses caras. Você vê que eles estão ativos, que o feed está organizado, que tem movimento, né? Tem um profissionalismo ali, eles te respondem se você pergunta alguma coisa. Acho que isso dá mais um ponto de contato para a marca, para que você falhou, para a credibilidade. Né? Exatamente. Então, ele isoladamente, ele vai te dar mais engajamento, ele pode ser um espaço para você angariar a sua comunidade ali de alguma forma, mas dizer que só dali sai o resultado de vendas é difícil. Você precisa trabalhar principalmente o mix, PDV, né? Onde isso vai ser vendido. O mix de marketing mesmo, junto com a comunicação, para conseguir ter resultado. Legal. Mais pergunta, gente? Depois do ChatGPT e outros semelhantes, qual deve ser o próximo passo da inteligência artificial na comunicação? É difícil falar de próximo passo, porque o próximo passo a gente fala e já aconteceu, né? A gente tem ferramenta, que faz imagem, todo tipo de imagem que você quiser, na hora. A gente tem todo um regramento agora para política esse ano, porque vão colocar a nossa cara com a os nossa deepfakes, voz e tal, e a gente não é a gente. E aí, cada vez mais, isso vai se automatizando. A tendência é que a inteligência artificial, na comunicação, venha automatizar processos. Coisas que você passaria horas no Photoshop fazendo, com meia dúzia de comando, a inteligência artificial produz para você. Vídeos, a mesma coisa. Mas eu acho que o próximo passo ainda é isso se desenvolver. Eu não acho que são coisas grandiosamente novas. Eu acho que são as coisas que estão sendo feitas que vão ser aperfeiçoadas. Assim como já aconteceu com o ChatGPT, né? Ele era mais fraquinho, agora já está um pouco melhor. Você tem a versão 3.0 que é um pouco mais assertiva e assim você vai indo, né? Mais enfático, mais direto ao ponto do que você precisa. Eu acho que vai caminhar por aí. O próximo passo na comunicação é que essas ferramentas fiquem cada vez mais fáceis, mais intuitivas, para você, com um comando simples de voz, você conseguir criar aquilo que você precisa. A questão é quem vai pedir, o que vai pedir. O que quer, né? Eu vou fazer uma pergunta, tá? Não tem como, né? O especialista aqui não tem jeito. Fê, como que você vê a comunicação política nesse ano, um ano de eleição, um ano importante, né? Você que é um cara que tem uma visão muito além do alcance aí dentro da comunicação, como que você vê e que tipo de sei lá, dicas ou algumas orientações você pode passar para nós, né, que seremos aí ou pré ou candidatos, enfim. Pri, assim, a gente está nesse cenário de consumo raso, de uma dificuldade de pensar e de dialogar. Eu vejo que esse cenário interessa muito a muitos agentes políticos, da população não pensante. Essa guerra e essa polarização se retroalimenta. Então, um lado bate no outro, ele faz o outro lado viver e o lado que apanha. Então, a gente vai ter um cenário ainda, imagino, muito polarizado. Ainda com muita notícia falsa, usando recursos para fazer, enfim, para ludibriar mesmo a população. Se aproveitar dessa dificuldade de raciocínio complexo que tem cada vez ficado maior para conseguir enganar, para conseguir trazer coisas falsas. É muito difícil, assim, eu diria... menos até para os políticos e mais para as pessoas, assim, tomem muito cuidado com os conteúdos que vocês consomem. É muito fácil escrever um texto, colocar a cara de alguém, é muito fácil produzir isso. Difícil é pensar sobre aquilo, ter um raciocínio próprio, uma ideia sua sobre o que é política e não uma ideia comprada de você tem que ser aquilo ou aquilo outro. Acho que ninguém é necessariamente uma bandeira na totalidade. Ninguém é tudo nem nada ao mesmo tempo. Enfim, é muito complexa a situação. Eu vejo um cenário difícil de
propostas rasas. E aí, Pri, o que acontece para quem é candidato? Você vai ter que mergulhar nesse raso e tentar tirar dali a conversa. É muito difícil, porque é um papel social, é um papel cultural, é um papel muito maior do que o papel de uma pessoa, de conseguir tirar as pessoas, tirar essa venda que está cobrindo o olho de todo mundo, para não entender que o outro é seu irmão. Né? Que você pode cancelar a pessoa nas redes sociais, ela vai continuar viva no mundo e fazendo as coisas que ela faz, acreditando no que ela acredita. Vocês precisam se entender, senão não vai dar certo. Eu acho que esse entendimento, pressupor esse entendimento entre as pessoas, é o caminho, mas eu não vejo, Pri, infelizmente, aí é a minha visão muito particular, não tenho nenhum estudo que possa embasar isso, mas infelizmente eu não vejo isso acontecendo agora, né, nas eleições. Eu ainda vejo um debate raso, ainda vejo provocações meio baratas, a gente não vai evoluir agora, não vejo esse debate evoluindo para uma consciência política ainda mais elevada. Eu acho que esse é o trabalho que tem que ser feito, árduo, de formiguinha, e insistir nisso. Insistir nisso, porque não é nem uma questão de acreditar, é uma questão da gente ver os fatos que estão postos, o que acontece, e entender que, com base nesses fatos, a gente precisa agir diferente. Eu brinco, às vezes, algum aluno, quando me pergunta sobre política, eu sempre respondo isso, falo, cara, eu não sei, porque eles sempre já vêm meio tendenciosos, né, de um lado ou de outro da coisa, e eu sempre falo, cara, eu não sei se vocês já perceberam, mas do jeito que tá, não tá bom. Não tá legal. Não tá legal pra ninguém. Então, pra que continuar nisso, né? O que ganhamos com isso enquanto população? O que ganhamos com isso enquanto humanidade? Eu lembro muito de um gráfico que eu vi uma vez, de um grande amigo que estava mostrando a evolução da consciência humana e como ela vai evoluir muito rápido nos próximos anos. Tem uma tendência de uma curva aí de evolução de consciência, a Deus, né? absurda. Só que, se isso acontece na direção de consciências destrutivas, como a gente tem visto por aí, para onde isso vai apontar? Qual é o perigo? Onde esse gráfico vai, né? A tecnologia crescendo na mão de uma pessoa que mal intencionada não está olhando para isso, destrói. Então é muito perigoso, são reflexões muito sérias. E que a gente precisa fazer a população pensar, Fê. Eu vi tem um cara que chama o Yuval Harari, que sou fã dele. 12 lições para o novo. O Sapiens. Ele é um cara que eu admiro muito, gosto muito de ouvir ele falar e cabeça, tal. Né? E ele estava falando, ontem eu vi uma publicação dele falando sobre como os vilões não são vilões de Hollywood. Por exemplo, quem vai se apaixonar pelo vilão que, cara, parece um monstro e trevas e quer destruir a humanidade. Não, o vilão ele é bonitinho, o vilão da vida real, ele é bonitinho, ele vem arrumado, né? ele é gostosinho, é uma coisa palatável, e a gente vai abraçando. E é isso que vai destruindo a gente por dentro. Vem na sutileza, né? Vai no conforto, vai na fraqueza. Mas aí a importância de você pensar e observar, e aí eu falo muito da atenção plena, não tem como, porque você tem que estar atento aos movimentos. Sim. Atento às conexões de que você faz. Falou isso agora, fez aquilo depois, ontem estava naquela... Vou juntar tudo isso? Opa, é isso que eu quero para mim? Né? E eu acho que quando você traz essa questão da polarização da briga ou dessa coisa barata, enfim, eu tenho pensado muito. Quando a gente tem isso, esse tipo de cenário, e muitas vezes a gente até é julgado por ser isento, ou, você tá de um lado, tá do outro lado. Quando a gente tem esse tipo de briga, e para mim é muito claro, só tem um lado que perde, a população. Porque quem está na briga, quem está duelando, quem está da direita ou da esquerda, quem está no azul, no vermelho, quem está no... Ele não perde. Quem perde numa briga dessa é sempre a população. Então é isso que a gente precisa pensar, que é melhor a gente se unir, cooperar, pensar numa solução e agilizar, que é outra coisa também que é um absurdo, né? O tempo. Que aí você vai até a hora que não dá mais. Olha, você vai ter que votar em mim de novo porque não deu tempo. Então, não, é para ontem. E essas brigas só trazem prejuízo para o povo. Sim. Então, eu acho que isso que a gente tem que pensar, como conciliar dentro dos diferentes, dentro dos interesses que alguns, eu acredito, têm o interesse realmente de fazer o bem, outros só o interesse próprio, em prol de quem te colocou ali. De quem te elegeu, né? E tem uma coisa aí que é assim, é o comando hipnótico, né? É como se todo mundo estivesse num transe negativo, preso nesse olhar,
Sabe a coisa do Matrix? Pílula azul ou pílula vermelha? É. Cara, isso é um comando hipnótico. É como se Você você tem prende que- ali, você tem que escolher um dos dois. Ou- A gente usa isso com as crianças em casa, de falar, olha, você vai almoçar agora ou daqui 5 minutos? Porque a criança não tem escolha de não almoçar. Ela nunca vai te responder, não vou almoçar. Tem que escolher, né? Ela fica nesse Mas transe. a gente pensa, né? Então, mas aí a população presa nesse transe, qual é o papel? Tirar disso. Sim. Tirar desse É, transe. Tirar por de só existe isso. Não, tem e por muito isso que eu mais. falo, a gente precisa trazer educação política para todos os cenários, para todos os ambientes, para todos os espaços, né, Fê? E não é uma educação partidária, é uma educação de consciência cidadã. O que você Sim. quer para a sua comunidade, para o seu espaço, né? E isso gera o que você fala muito, o autoconhecimento, né? A busca do eu me conheço, quando eu lido com o outro, como que eu olho para o outro. Então, eu acho que é trazer realmente um aprofundamento. Pô, esse discurso não vende. Não estou preocupada. Não estou preocupada. A nossa preocupação tem que ser realmente em elevar a consciência e não ganhar a eleição. É. E se não isso. ganhar, Esse é o trabalho. não tem problema. Né? O problema é trazer boas pessoas, dar melhores opções para as pessoas e fazerem as pessoas pensarem. Eu acho que esse é o grande lance aí da comunicação e que a gente consiga, né, fazer mais isso, enfim. Mas, e O desafio é grande, É o desafio é grande. E a gente adora, né? Sim, tem A que gente ter, né? adora, porque tem tudo a ver com a nossa área. E, Fê, mais alguma pergunta? Última pergunta? Como faz para ter acesso ao diagnóstico? Olha que legal! Adorei! Gostei também. A gente vai deixar os links aí, mas você acessa euquero.sejaplanner, com 2 N's, planner de planejamento em inglês, né? .com.br. Então, euquero.sejaplanner.com.br. Legal, e a gente deixa nos comentários, eu Isso. acho bem importante, porque o diagnóstico é uma direção para você seguir Nossa. numa gestão bacana. Pri, assim, se eu te falar o preço, Olha aí, ó, é muito baratinho. ele vai contar para vocês. É super possível, super acessível, né, Fê? Super, super, super. Ô, Fê, dá uma dica, recado, além de, né, deixar os seus links. O que você quer passar para o pessoal de comunicação? Como, sei lá, começar a se interessar mais por isso? Agora é teu espaço. Assim, a gente precisa, se a gente quiser realmente dar um salto, ser um bom profissional de comunicação, quiser trazer comunicações que ajudem a construir coisas boas para a vida de todo mundo, é importante você conseguir sair do seu eu que está ali no plano médio. Tem a frase do Einstein, né? Um problema só pode ser resolvido no nível diferente do que ele foi proposto. Ele não pode ser resolvido no mesmo nível que ele foi proposto. Então você tem que subir o seu nível e olhar para as coisas de uma forma mais contextualizada, evitar a radicalização como habilidade do pensamento, né? Você evitar achar que tudo está num lugar só, buscar contexto, buscar analisar situações, olhar de fora. A gente fala muito, a primeira aula que eu dei na vida, a primeira disciplina foi mídia, né? E a gente fala, pô, se dependesse do presidente da empresa, a gente faria uma rota de mídia no caminho dele para casa, os programas que ele assiste, e ele ia falar, caramba, essa agência é muito boa. E, na verdade, ela não é o nosso umbigo, né? O mundo não gira em torno do nosso umbigo. Então, sair desse papel ali de consumidor e olhar como um papel de quem observa esse movimento da comunicação é o caminho para começar a romper com esses padrões aí violentos, esses padrões que não são frutíferos de alguma forma, e começar a trazer padrões mais interessantes, seja na política, seja no mundo das empresas, no mundo privado, né? Acho que tudo isso se une em prol de uma sociedade, em prol de um mundo melhor Cada um no mesmo. seu papel, né? Cada um no seu papel, mas Operando. ter uma consciência um pouquinho mais global, né? Um pouquinho mais do todo, e não só do eu, que vantagem eu levo. Sair do egoísmo, né, Fê? Porque o que nos fez crescer como humanidade foi a cooperação, não foi outra coisa. A nossa capacidade de imaginarmos juntos coisas nos levou a cooperar em grupos maiores, e os grupos maiores sobrevivem e a gente domina como a gente domina hoje, né, o planeta de alguma forma. Então, conseguir fazer esses diálogos, usar a comunicação de maneira adequada para que a gente continue crescendo como sociedade, eu acho que é o caminho. A comunicação e educação, tem momentos que eu não consigo nem ver a diferença entre os dois, sabe? Comunicação e educação são quase sinônimos. Né? Eles são sinônimos, né? São coisas que se faz junto e tem a ver com esse entendimento. Então, quanto mais você puder fazer
por você, para crescer a sua percepção em relação a como você faz parte do todo, porque é natural, conforme você vai elevando o seu nível de pensamento, você vai cada vez mais se conectando com o todo. Eu acho que é por aí o caminho para ser um bom comunicador, é olhar desse cenário de fora e não ser plateia, né? Mas ser alguém que está nos bastidores entendendo isso. E ajudando, né, a melhorar. Por favor, ajudando a melhorar. Sempre. O Fê me fez lembrar uma frase que eu gosto muito, né? Às vezes é preciso sair da ilha para olhar para a ilha. Sim. Porque se você está ali no meio, você não consegue nem discernir, não consegue, né, ter esse poder de observar. É o zoom out, né, Pri? Dá out. Dá uma saída. Eleva. Fê, muito, muito bom. Me lembrou os nossos tempos de conversa, de aula, de troca, o aluno aqui junto, né? E muito bom ter os nossos alunos aí, eternos sempre. Obrigada, viu, pelo teu tempo, Imagina. pela disponibilidade. Muito sucesso para você aí com essa trajetória, né, de novas ferramentas, de tecnologia, mas sempre o Fê foi essa comunicação humana. E é um ser humano incrível. Eu sou uma fã, um grande amigo, de verdade, que eu admiro demais ele, toda a família dele. Queria agradecer, então, pela tua vinda. E conte com a gente. E a gente está sempre contando contigo. Obrigado, Pri. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Fazia tempo que a gente não tinha uma conversa assim, né? E só aqui no Pode Pri. Só que a gente até esqueceu da câmera, né? E tocamos aqui. Pra gente ter uma conversa assim. E agradeço demais. Quem quiser me seguir, @fermar10 no Instagram. Apesar de vocês vão conhecer minha família lá, porque eu não posto tanta coisa assim sobre comunicação, mas fica aí o canal aberto. Tenho novos projetos para soltar em breve, então por lá vocês vão ficar atualizados. E vem contar aqui para nós, não tá pode? Tá bom, pode, né? Deixar. Pode, Pri. Obrigada, Valeu, Fê. Pri, obrigado. Um beijo para todos, um beijo para quem tá aqui ajudando a gente. Tá aqui a Kátia, tá aqui o nosso Robson Chapou, o Dylan, a Lari lá no gabinete, o Thiago também. Queria agradecer muito também a RTV, que esse espaço é muito lindo, né? Maravilhoso. E agradecer o time, o Léo, que está aqui sempre, já é da nossa família, Pode Pri, o Theo, toda a turma da RTV. Um grande beijo para você que ficou aí com a gente. Compartilha, fala sobre tudo isso, fala sobre comunicação, fala sobre educação, fala sobre elevação de consciência, que a gente é uma grande teia conectada, que a gente precisa estar bem todos juntos para que todo mundo fique bem. Obrigada, um grande beijo e até o próximo Pode Pri. Vamos lá.